Rapaziada, venho aqui publicamente fazer o meu pedido de desculpas ao Chelsea, aos torcedores do Chelsea, a todos os jogadores que entraram em campo hoje. A verdade é essa, né? Eu e mais milhões de pessoas vamos fazer uma fila aqui pra gente poder pedir desculpas por não acreditar no Chelsea. Bem-vindo aqui ao canal, você está em mais um vídeo. Nós estamos fazendo o penúltimo vídeo sobre a Copa do Mundo de Clubes, o último vídeo sobre algum jogo. A gente vai falar sobre a final e eu venho aqui, como eu falei, para pedir desculpas, porque para quem acompanhou o último vídeo sabe qual era a minha opinião sobre o jogo, sobre o resultado, sobre as duas equipes que se enfrentaram, Chelsea e PSG. Fato é que o Chelsea venceu o PSG, venceu e convenceu, dominou o PSG em muitos momentos do jogo, não foi no jogo inteiro, isso é verdade, e conquistou o resultado, um resultado elástico e com propriedade, e sem ser vazado pelo melhor ataque da competição, um dos melhores ataques da Europa nessa última temporada. Bom, vamos falar sobre o jogo para a gente ser mais claro aqui, né? Efetivamente, o time do Chelsea teve uma postura muito interessante. Eu falei aqui, cheguei a comentar no último vídeo que, na minha opinião, a chance mínima que o Chelsea tinha era de se retrancar, se segurar lá atrás o máximo possível e apostar na velocidade, que tem muita velocidade, muita qualidade, e tentar matar o jogo nos contra-ataques. O Chelsea fez isso no segundo tempo e deu muito certo, quase fez 2 gols, se não é o Donnarumma, o Liam Delap teria feito 2 gols também, poderia ser um 5-0 ou quem sabe até mais. Mas não foi assim que o Chelsea começou a partida. O Chelsea leu muito bem o PSG, o jogo do PSG, e conseguiu anular a pressão do PSG. O jogo foi exatamente o que eu falei que seria. Seria o PSG pressionando e o Chelsea tentando devolver a pressão. A única questão é que eu disse que o PSG venceria o Chelsea nessa troca de pressão e que os londrinos não aguentariam a pressão do PSG. E foi exatamente o contrário. Se engana quem acha que o PSG não propôs jogo, não quis jogar, que o PSG se acovardou, que o PSG teve salto alto, foi arrogante. Não teve nada disso. O PSG tentou fazer o seu jogo numa rotatividade mais lenta do que nos últimos jogos, e isso provavelmente não foi uma opção, foi um acontecimento, foi um desempenho ruim. Esse provavelmente foi o pior jogo do PSG no Mundial todo. Talvez o jogo contra o Botafogo tenha sido pior, porque também perdeu. Eu acho até que contra o Botafogo jogou pior do que hoje, o PSG. E não suportou, né? Nos 10 primeiros minutos, um pouquinho menos até, foi uma pressão estarrecedora do Chelsea, até aquela grande chance do Palmer que ele perde. A partir dali o PSG volta a entrar no jogo. Aí o PSG tem uma chegada com o Kvaratskhelia, ele chuta em cima do goleiro, né? O Robert Sanchez até faz uma defesa em 2 tempos ali. Não foi muito bem o goleiro nessa bola, mas defendeu. Depois tem um lance do Doué, que ele, né, dá aquele corte para dentro, uma jogada muito parecida com o gol que ele faz contra o Bayern, mas o Cucurella estava em cima dele, marcou muito bem, não deixou ele chutar livre, aí o chute não sai muito forte, não sai muito no canto, o goleiro pega também. Aí fica aquela coisa mais morna, ninguém cria nenhuma grande chance e tal, quando vai ver do nada, contra-ataque do Chelsea. Uma bola lançada, lá na frente o Nuno Mendes cometeu um erro bizonho, e aí eu já vou falar sobre ele. Um erro grotesco do Nuno Mendes. E aí sai o primeiro gol, que aí foi uma loucura. Porque o Beraldo, ele vai bem no primeiro momento, ele bloqueia bem o chute, a bola volta pro Pedro Neto. E aí o Palmer bate no cantinho, dessa vez ele não perde. Foi muito bem. E aí é aquele lance que você pensa, acho que foi um acidente de percurso, o Nuno Mendes falhou, foi um erro individual que gerou uma jogada ali, ainda teve um bate e rebate na área, tal, o Palmer apareceu livre, o Nuno Mendes
volta mal na recomposição, ele volta e se posiciona mal, não consegue bloquear, enfim. Aí um pouco depois, outro gol, outro contra-ataque, chega o Palmer, ele humilhou a defesa inteira do PSG. Ele dá o come, parece que ele vai dar o passe, acho que era o Malo Gusto que estava passando na direita, ele finge, aí o Beraldo já cai, o Nuno Mendes cai, o Marquinhos ameaça, ele vira, dá mais uma ameaçada, o Beraldo cai na dele de novo, o Donnarumma já fica vendido, ele dá no cantinho. Foi um golaço, foi o gol mais bonito. Para mim esse gol foi mais bonito ainda do que o do João Pedro, que veio ainda no final do primeiro tempo. E aí o PSG sentiu. No segundo gol o PSG sentiu, não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo. Até teve posse de bola, porque aí o Chelsea falou, beleza, aqui eu não preciso me cansar, não preciso fazer pressão. E aí o PSG vai ali, e aí não chega, Dembélé errando muito passe, Nuno Mendes errando todas as bolas que o Nuno Mendes saiu pro ataque, ele errou, perdeu a bola ou errou o passe, e aí a recomposição foi péssima, Fabian Ruiz não aguentou ali também, e jogou defensivamente melhor que o Nuno Mendes, né, mas beleza. Até que tem um contra-ataque. E o João Pedro faz um golaço também, um belo gol. Cavadinha, lance de camisa 9, um matador, frio, tranquilidade, faz um lindo gol. E aí 3-0. Foi pós cooling break, né? A parada ali para se refrescar, para tomar uma água. Foi logo depois disso que o PSG não entrou mais no primeiro tempo. Era para ser uma parada boa para o PSG voltar um pouco descansado ali, tentar pressionar. Pelo contrário, bola ficou mais com o Chelsea e tal, e aí não deu certo. Segundo tempo, na minha opinião, o Luiz Henrique deveria ter feito alterações táticas no time já, e também dos jogadores. Eu teria tirado o Kvaratskhelia já, porque ele não estava conseguindo ajudar na marcação e estava tomando más decisões ofensivas. Colocar o Barcola ali, para mim, era melhor tê-lo no segundo tempo inteiro. Eu faria pelo menos essa substituição, acho que não precisava de tanta coisa. Uma segunda opção que eu pensei foi tirar o João Neves e colocar o Gonçalo Ramos, já ir mais para cima. Colocar um centroavante mesmo, para ser um cara ali para empurrar a bola pro gol. Dembélé na direita e o Doué armando. Ou o Doué na direita e o Dembélé como um segundo atacante também. Fazer um time mais ofensivo e mudar a formação. Não foi isso que o Luiz Henrique fez. E o segundo tempo, o começo do segundo tempo do PSG foi muito ruim. Por quê? Teve posse de bola, criou chances, mas não conseguiu marcar nenhum gol. E aí é aquela história. A gente não pode dizer que o PSG foi muito mal. Eu não acho que o PSG fez um jogo horrível, um jogo patético, que não fez nada certo. Não conseguiu fazer gols. Aí até teve uma boa oportunidade ali com o Dembélé, que ele chuta a bola em cima do próprio pé, né? E aí o Robert Sanchez defende. Depois o Robert Sanchez faz uma defesaça num chute, agora eu não lembro de quem. Não sei se foi do Fabian Ruiz ou se foi do Doué. E aí o PSG já entra naquela de parece que não vai dar certo. E os jogadores vão cansando. O Doué, que na minha opinião foi o melhor dos três de ataque, se cansou muito. Porque ele estava se esforçando muito para voltar e fez o trabalho dele defensivo também. Tanto que pelo lado esquerdo o Chelsea não atacou nenhuma vez. Não criou nenhum lance pelo lado esquerdo. O Doué fez muito bem essa descida. E outro ponto importante, né? O Chelsea, ele estava virado para a direita. Por quê? Pedro Neto foi totalmente sacrificado no jogo. O ponta esquerda do Chelsea. Ele até jogou um pouquinho na direita no primeiro tempo, né? Em alguns momentos ali. Mas principalmente no segundo tempo e na segunda metade do primeiro tempo ele veio para a esquerda. Ele fez um ala pela esquerda. O Cucurella virou zagueiro com o Chalobah, com o Colwill e o Malo Gusto. O Reece James vira volante, o Malo Gusto é ala, ele pode ir e foi muito para ataque, né? Na verdade é ele que ganha, né, no primeiro gol em velocidade como ponta direita. O Chelsea jogou com dois laterais, mas um lateral era ala e o outro lateral era volante, né? Muito interessante esse jogo que o Maresca fez.
E aí o Caicedo e o Enzo Fernandes ali no meio segurando a bronca. Foi bem interessante o time montado pelo Maresca. Encaixotou ali todo o PSG. E aí ele atacava com o Cole Palmer, com o Pedro ali, basicamente, com o João Pedro, né? Era basicamente esse o contra-ataque do Chelsea e o Malo Gusto, e funcionou maravilhosamente bem. Mas falando do segundo tempo, né, aí o PSG fez o contrário, tentou atacar muito mais pelo lado esquerdo e não funcionou nenhuma vez. O PSG era só lado esquerdo, aí o Nuno Mendes descia, errava, o Nuno Mendes descia, errava. Aí às vezes o PSG tinha a posse, aí ficava rodando a bola, e o Vitinha tentava alguma coisa, mas nada dava certo. O Fabian Ruiz, muito sacrificado por conta dessas descidas erradas do Nuno Mendes, toda hora o Fabian Ruiz estava voltando para marcar na lateral esquerda e sofrendo muito. O João Neves jogou muito bem, correu pra caramba, mas não conseguia fazer nada. Teve um cabeceio dele, acho que no finalzinho do primeiro tempo, não deu certo, não foi gol e tal. E aí o João Neves vai lá e puxa o cabelo do Cucurella. Foi um lance muito ridículo. Esse lance foi ridículo. Foi infantil, é coisa de escola. Na escola, na interclasse, isso acontecia lá. No futebol profissional, isso não pode acontecer. Não dá nem pra dizer que ele foi puxar a camisa e aí pegou o cabelo do Cucurella, porque ele tem cabelo grande, né? Ele pega aqui, mais ou menos, o Cucurella. Feio demais, feio demais. Tanto que ele é expulso, ele mesmo já sai correndo ali, porque não foi porque ele pensou, não, é melhor eu sair logo, que o time joga. Ele fez isso porque ele sabia que ele estava errado, foi infantil, foi ridículo da parte dele. A cena dele puxando o cabelo aparecendo no telão para todo mundo, o cara tava envergonhado e quis sair correndo. E é isso, o PSG ainda foi até o fim, o PSG martelou. E isso é um mérito que a gente tem que dar ao PSG. 3-0, falta 2 minutos para acabar. Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Pelo menos um gol a gente faz. Não fez. Bola batendo no Gonçalo Ramos, ele não faz o gol. É chute que passa perto e o Robert Sanchez defende. É o Barcola fazendo jogada pelo lado esquerdo e chutando mal. Aconteceu de tudo que a gente não estava vendo acontecer com o PSG nos últimos jogos. E é por isso que eu até vi um comentário no Instagram, em algum post, dizendo: vocês estão subestimando muito o Chelsea. Eu vi uma pessoa falando isso. Honestamente, eu não acho que foi subestimar o Chelsea nem superestimar o PSG. O Chelsea é um time, hoje, de terceiro escalão da Europa. Não é de primeiro escalão. A verdade é essa. O Chelsea, se for bater de frente nessa temporada com o Bayern, com o Barcelona, com o Arsenal, com o Liverpool, com o PSG, não vai ganhar. Via de regra. O futebol, ele apresenta todas as possibilidades pra gente. Um encaixe técnico na tarde certa, no dia certo, na noite certa, com os jogadores certos, com a combinação de suspensões e lesões que você tiver para cada lado, pode fazer com que um dia saia um 3-0 pro Chelsea e no outro dia saia 5-0 pro Barcelona, pro PSG, para qualquer outro time que seja. Mas é um Chelsea muito melhorado e por isso que eu falei no vídeo anterior que não é o Chelsea um time horrível. O Chelsea é pior do que o Real Madrid, no sentido de elenco, de qualidade técnica individual dos jogadores, mas é um time que está disposto a competir em alto nível. Tem um treinador que faz um projeto muito decente, muito bem feito no Chelsea, jogadores que estão com vontade, estão ganhando maturidade, jogadores que há 3 anos atrás, quando o Chelsea comprou, eram muito novos. Hoje eles estão chegando perto do seu auge físico e tendo essa maturidade cada dia mais, eles podem desempenhar o que eles desempenharam hoje. E aí é onde está a diferença. O ponto é, jogadores jovens como esses, eles têm a tendência de que eles não irão render assim em todas as partidas, em todos os campeonatos da temporada inteira, e é totalmente normal. Isso não significa que o Chelsea não briga por título nenhum. É claro que o Chelsea briga. O Chelsea, ele é candidato a título na Inglaterra, por exemplo. Por que não? Eu acho que numa Premier League, Liverpool, Arsenal e City estão mais bem preparados que o Chelsea hoje. Ficaram na frente do Chelsea na última temporada e acredito que bem provavelmente podem ficar nessa temporada agora, ainda mais para um título, é difícil. É um campeonato muito difícil de se ganhar. Mas as Copas, o Chelsea está mostrando ser muito forte para encaixes táticos
em situações específicas. E isso é muito bom, isso é interessantíssimo de ver. E tem jogadores muito versáteis, muito físicos, que aguentam e jogam. Isso é maravilhoso. O Chelsea tem muito a ganhar. A torcida do Chelsea pode esperar coisas muito boas para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Isso com certeza, isso aí não tenham dúvidas. Mas para essa temporada agora, o Chelsea não é candidato a título da Premier League nem da Champions League, que são os dois maiores campeonatos. Mas podem fazer boas campanhas, como fez uma boa campanha na Premier League na segunda metade. Se recuperou, bateu o quarto lugar, está na Champions de novo. Foi uma boa campanha do Chelsea. Eu acho que o Chelsea pode manter esse desempenho e buscar uma classificação para a Champions novamente. Quem sabe nessa Champions, com os encaixes ali, pode bater uma quarta semifinal de Champions? Por que não? Claro que pode. Agora, dizer que o Chelsea é candidato a título e o PSG estava sendo superestimado, o PSG não é isso tudo? Amigão, o PSG é isso tudo. O PSG tem o 11 titular mais bem preparado da Europa dessa temporada. É difícil você achar um jogador em cada posição ali que tenha feito uma temporada melhor do que os jogadores do PSG. Você pode até pegar ali um Salah, um Yamal na ponta direita, que seriam melhores do que o Doué. Talvez algum jogador do meio de campo no lugar do João Neves, que é um dos que não brilha tanto assim no time. Né? Você poderia colocar algum outro jogador, talvez algum zagueiro, um lateral esquerdo, talvez, né? Por exemplo, tem o próprio Cucurella, poderia entrar no lugar do Nuno Mendes, por exemplo. Mas é difícil, e mesmo se for, não é tão acima. Acho que tirando a ponta direita ali com Salah, Rafinha e Yamal, esses três assim, são melhores mesmo que o Doué fizer uma temporada melhor. Os outros é difícil, pode até conseguir, mas é difícil. Então o PSG é muito bom, e por isso que a gente olhou com esses olhos, com esse brilho nos olhos para o PSG, porque ganhou de 4-0 do Real Madrid, de 2-0 do Bayern, foi campeão da Champions, batendo 5-0 da Inter na final. É diferente, você tem que prestar atenção num time desse. Mas eu avisei que o Chelsea vai competir. Um time que vai competir, ele pode ganhar de qualquer time do mundo. Em qualquer dia. Tem que encaixar. O PSG não foi bem hoje. Comparado ao que estava sendo, o Dembélé jogou muito mal, o Nuno Mendes jogou muito mal, o Fabian Ruiz ofensivamente não conseguiu contribuir em nada, foi muito sacrificado. O Beraldo começou bem, na minha opinião, os 15 primeiros minutos dele são muito bons, mas ele falha no segundo gol e a partir daí é a ladeira abaixo. Acho que teve um lance que ele acertou depois disso tudo. Hakimi desaparecido e é um dos principais apoiadores ao ataque. Kvaratskhelia errando a maior parte das decisões, das tomadas de decisão dele. Você tem aí como jogadores jogaram bem, Vitinha, o Doué, o Donnarumma foi bem. Se não fosse o Donnarumma teria sido mais, o Marquinhos foi bem. E é meio que isso, os outros foram abaixo. E todos os que entraram, não entraram muito bem, não acrescentaram muita coisa. Acabou não dando certo, e faz parte. O Chelsea, pelo contrário, o Cole Palmer jogou muito, o Pedro jogou muito bem de novo. O Pedro Neto aceitou ser sacrificado e jogou muito bem. O Malo Gusto jogou muito bem. O Cucurella jogou muito bem. O Colwill jogou muito bem. O Robert Sanchez, o goleiro, que é o elo fraco do time todo, jogou bem. Defendeu. O Enzo Maresca fez as substituições certas na hora certa. O Caicedo jogou muito bem. Então é isso. Foi um encaixe perfeito para o Chelsea. Todos os seus jogadores jogaram muito bem, se entregaram, e o PSG não conseguiu repetir as atuações que fez nos últimos jogos. Pareceu muito mais o PSG que a gente estava acostumado em ver em finais, em fases finais de competições europeias nos últimos tempos. É aquele time que parece que vai e na hora acaba faltando alguma coisa. Fala, putz, nossa, esse cara é o mesmo que jogou na semana passada? Pareceu muito isso. Mas, como eu falei, não foi subestimar nem superestimar. São dois times bem capazes. O PSG é mais capaz, tem um treinador mais experiente, tem jogadores mais experientes, mais prontos, até melhores tecnicamente. Mas o Chelsea tem o vigor, tem a vontade, tem um bom treinador que está fazendo um ótimo projeto, tem um bom elenco. Então ele pode competir. E foi isso que aconteceu. O Chelsea competiu e venceu. E convenceu a todos. Olho nesse Chelsea. Por quê? Podem acontecer mais coisas aí nessa temporada, por que não, né? Bom,
isso tudo você vai acompanhar nesse canal, você vai poder saber todas essas coisas conforme acontecer a temporada europeia e voltamos com o Campeonato Brasileiro. Hoje já teve jogo, essa semana já volta todas as rodadas aí e você vai acompanhar aqui também. Muito obrigado, até a próxima.